pessoal, meu nome é Wellington. Esse aqui é o 9º vídeo que eu estou gravando da minha série profissional. Então eu vou mostrar aqui a primeira ilustração para vocês sobre o fluxograma de quando a gente define um novo padrão a ser seguido. Então vocês podem ver aqui no fluxo, que é bem pequenininho, em que a gente define um novo padrão, né, a ser seguido. A gente aplica esse novo padrão, mas ao longo do tempo, né, pode ser um tempo curto ou um tempo longo, dependendo do que se trata esse padrão, né? Pode ser um padrão comportamental, um padrão de escrita, um padrão de comunicação, enfim, pode ser um padrão de qualquer coisa, né? É um fluxograma bem genérico aqui do jeito que eu desenhei. Mas onde está a questão? É nessa estrutura aqui de decisão, onde a gente se pergunta: isso foi aplicado em tudo, né? E quando a gente vê que não foi aplicado em tudo e não pretende seguir em frente, isso vai acabar sendo desperdiçado, né? Desperdiçado entre aspas, né? Por que desperdiçado? Porque um padrão, né? A gente só pode dizer que o sistema tem um novo padrão quando ele está aplicado em tudo, né? Se ele não está aplicado em tudo, ele não é um novo padrão. Ele não virou um novo padrão. Então, se o intuito do projeto era implantar um novo padrão no meu sistema, no meu código, e ele não foi aplicado em tudo, a conclusão é que o projeto não deu certo, né? E eu achei que aplicando só nas coisas novas ia resolver. Erro super comum. Não existe isso, gente. Não existe isso de aplicar só em coisas novas. Isso não dá certo. Não dá certo. E o segundo é você estimar um pouco erroneamente o tempo que levaria para adaptar tudo, né? Então, se você dedicou, digamos, um mês para adaptar o seu sistema e viu que ia levar mais que isso, se você abandonar o projeto no final daquele primeiro mês em que você não concluiu, o novo padrão, no final das contas, não foi implantado. Eu quero primeiro dar um exemplo real que eu encontrei na minha carreira e depois descrever de uma maneira resumida o que seria esse tal legado. Bom, o exemplo que eu passei já numa empresa que eu trabalhei no passado foi o seguinte: a empresa ela comprou um código-fonte, comprou um sistema que ou era de outra empresa ou foi um projeto estudantil que teve boa visibilidade, ela acabou comprando e foi dela. Quando eu entrei nessa empresa que comprou o código-fonte, já tinham se passado muitos anos, talvez uma década dessa compra, né? Então o código já era dela há uns 10 anos, vamos dizer que seja 10 anos. E conforme os problemas do dia a dia aconteciam, se falava constantemente, né, sobre código legado, né, que o código legado, estruturas legadas estavam causando problemas corriqueiros, né, muito chamado na área de suporte,
muito problema na implantação, blá 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 blá. E aí sempre se falava de sistema legado porque aquilo que foi comprado há 10 anos atrás ainda estava muito forte hoje, né, depois de tantos anos. Então, assim, o que eu quero dizer com esse exemplo é o sistema legado, o que se é considerado legado, não é de quando você comprou, de quando você implantou pela primeira vez. O que é legado, o código legado, ele é construído todo dia, porque o que seria legado? É algo que não se encaixa no padrão que eu adoto hoje. Então, o método que eu desenvolvi há 2 anos atrás pode ou não ser legado, né? Assim como o meu código de ontem pode ser legado, né? Então, não existe uma parede só olhando para o tempo que aquele código existe para dizer que ele é legado ou não, tá? Então, isso é muito importante a gente entender que código legado ele surge tanto de muito antigamente quanto de recentemente, né? De pouco tempo atrás. Então, entendendo que o código legado é algo que a gente não fica arrastando como um peso do passado, não, a gente cria coisas legadas porque basta a gente mudar os nossos padrões, mudar a nossa mentalidade de desenvolvimento para ele virar um legado amanhã, entendeu? E quando a gente entende isso, e quando a gente entende que ao adotar um novo padrão, eu preciso tratar o meu passado, isso é o mais importante, né? Então vamos aqui à nossa segunda figura, falando de números. Então aqui vocês vão ver um antes e o depois numéricos, né? Então aqui o antes de eu definir um novo padrão e aplicar, eu tenho aqui, digamos, 5.000 arquivos, métodos, independente, só para você ter uma noção. Então vamos dizer aqui que eu tenho 5.000 arquivos e 0 no novo padrão, porque eu ainda não tentei aplicar. E depois, o ideal, o esperado, é que eu tenha 5.000, pelo menos 5.000 arquivos no novo padrão, que é o que você pode ver aí em verde, né? Então, nós temos pelo menos 5.000 em verde, mas, obviamente, o sistema não fica parado para a gente adotar um novo padrão. Então, considerando que eu tive uma evolução de 1.000 arquivos, 1.000 métodos, então o que se espera é que eu tenha 6.000 arquivos, métodos no novo padrão e 0 no legado, porque tudo foi adaptado, tanto as coisas antigas quanto as coisas novas que surgiram ao longo do tempo em que eu estava aplicando esse padrão. Mas o que a gente vê na realidade? Poxa, a gente tem um método de pagamento, método de cirurgia, que são coisas muito complexas, muito delicadas, e é melhor a gente não mexer no legado, vamos aplicar só nas coisas novas. O que acontece na realidade? O que acontece é que tudo relacionado ao legado, que com certeza é mexido, porque sempre que você fala que é uma coisa crítica, ela não fica parada no tempo, não fica congelada no tempo. Coisas acontecem ali, você precisa evoluir. Quanto mais se usa, mais alteração se pede, né?
está sempre em modificação. Então, qual que é a realidade que eu estou colocando aqui no quadro para vocês? É que o código legado, ele cresceu em 400, foi de 5.000 para 5.400. E o código no padrão novo que eu queria cresceu apenas 600. Por quê? Porque ao definir que eu só vou colocar aquilo em coisas novas, o código com a estrutura legada, com o padrão legado, vai continuar evoluindo. Então, nesse cenário, fica muito claro que o meu novo padrão, ele não é um padrão. Se você tem 2 modos de fazer vivendo ali, não é um padrão. É simples assim, né? Então, a partir do momento que você fala que você só vai aplicar em coisas novas, ali você já está ciente que você não vai ter sucesso em definir um novo padrão no seu código-fonte. Você não vai ter, né? Então, esse é um exemplo bem... é um exemplo, entre aspas, real, não é baseado num sistema de verdade, mas é exemplificando que quando você decide não mexer no legado, o legado vai continuar evoluindo com o padrão do legado. Isso é a realidade. Ah, mas eu vou inserir uma funcionalidade no legado e eu vou tomar cuidado para que tudo que for criado, mesmo que seja atrelado ao legado, use o código no padrão novo. Ok, você pode dizer isso, você pode dizer que tudo que for passado no pull request, no code review daqui para frente vai ter que seguir o padrão novo. Mas, mesmo que isso acontecesse, qual seria o cenário real no final das contas? Você teria os mesmos 5.000 arquivos e métodos de código legado e 1.000 arquivos, métodos em código padrão novo. Ou seja, você não implantou um novo padrão. O que tem no passado nunca vai deixar de ser evoluído. É por isso que aqueles 5.000 não continuou 5.000 lá no final. Foi para 5.400. Porque quando você vai lá e mexe no legado, você tende a construir no padrão do legado. Eu vou aqui explicar o último desenho que eu fiz para exemplificar o que seria esse problema cíclico de você não terminar as implantações dos padrões que você quer adotar ao longo do tempo, né? Fazendo isso repetidas vezes. O que acontece quando essa tentativa falha seguidas vezes, né? Então você pode ver nesse quadro que foi adicionado um quadradinho azul no antes, né? De antes de eu implantar os padrões. E o que isso quer dizer? Quantas formas de fazer, quantos jeitos diferentes de fazer que já estão no meu código, que é considerado legado, né? Quantas formas de fazer diferentes eu tenho que ler e interpretar para fazer o meu novo padrão tomar o lugar deles, né? Por que isso é importante de saber? Porque quanto mais jeitos de fazer eu preciso entender para destruí-los e colocar o novo padrão lá, mais tempo leva a adaptação, a implantação do meu novo padrão, né? Então, vamos pegar ali como exemplo o ciclo 1, onde digamos que seja o meu primeiro padrão novo, super abrangente que eu estou colocando no meu sistema. Digamos assim, teste unitário, que demanda injeção de dependência, muita interface, muita abstração, blá 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 blá. Então, digamos que
no meu código legado, no meu passado, eu tenha notado, tenha calculado que existam 10 jeitos diferentes de fazer as coisas e eu preciso botar esses 10 jeitos, né, de destruir esses 10 jeitos de fazer para colocar um padrão onde o meu teste unitário vire uma realidade lá na frente, lá no final do meu projeto. Então, passando do ciclo 1, onde é igual para os dois cenários, expectativa e realidade, né? Quando eu chego no ciclo 2, onde eu penso num novo padrão, perceba que a expectativa é encontrar apenas um jeito de fazer, que foi o jeito como eu deixei meu código lá no ciclo 1. Né? Então, eu adaptei tudo, mexi em todo o meu código, ficou só daquele jeito. E aí, quando chegar ao ciclo 2, eu pego só aquele jeito antigo e passo para um novo tipo. Né? E quando a gente fala da realidade, dos projetos que não são finalizados com sucesso, independente do motivo, né? Aí esses modos de fazer aumentam, né? Então você pode ver que ali o 10 virou 11. Então eu estou crescendo a problemática do meu legado. Então, olhando para os 3 ciclos, o que a gente pode concluir? Que a gente sempre espera encontrar apenas um modo de fazer quando a gente tenta implantar um novo padrão. E isso vai trazer agilidade. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.